E aí, meu povo, tudo bem? Cara, primeiramente, vou mostrar pra vocês que eu comprei. Eu já tinha comprado, né? Esse aqui, só que aí eu comprei com o adaptador de iPhone, eu não tinha visto, aí eu tive que comprar outro. Então, é um vídeo mais testando e conversando, né? Acabei de voltar do meu almoço, né? Aqui do home, que eu trabalho home, quem não sabe, né? Não ligue, que eu trabalho no quarto do meu baby, né? Do meu filho. Então, estamos aí mais para conversar, para ver se tá tudo certo, se dá para me ouvir bem daqui. Gente, o frio, ele nos derruba, né? Ou você fica bonita, ou você fica feia. No meu caso, eu fico feia. Não tenho estilo nenhum. Eu sou totalmente sem estilo. Ai, gente, olha como meu cabelo cresceu também. Para tudo. Ai, meu Deus, olha que lindo. Mas, voltando. Ai, meu Deus. Antes de começar a conversar um pouquinho, deixa eu mostrar pra vocês. Esse teto. Fala, você não ficou lindo? Era pra me ter colocado quando o Matheus nasceu, que isso foi em 2024. Então, antes dele nascer, antes de eu ter um neném, era pra me ter colocado. Só que a preguiça era tanta que eu acabei não colocando. Aí esses dias eu tava arrumando as coisas aqui no quarto dele, achei o saquinho com isso. Eu falei, quer saber? Vou colocar. Aí eu acabei colocando. Quem sabe, né? O próximo baby não vê. Mas o Matheus não deu muita importância, né? Que ele já tá com 2 anos e meio. Então, pra ele, né? Tanto faz. Mas é isso, gente. Tô aqui mais pra ver e pra gente conversar. E conversar sobre o quê? Gente, maternidade. Eu me peguei pensando esses dias, cara, como é bom que você tenha a certeza de ser mãe, né? Não é fácil. Eu trabalho home 3 vezes ao dia e 2 vezes presencial. E aí, mesmo com essa, querendo ou não, flexibilidade do meu serviço, é ruim, porque eu sinto muito quando eu não consigo levar ele para a escola e quando eu não consigo buscar. Eu gosto dessa flexibilidade e tudo mais. Eu estava até pensando em ver se eu conseguiria um emprego 100% home. Claro que eu não vou sair desse, porque esse, querendo ou não, é o meu sustento, né? Ele que ajuda a pagar minhas contas. E, querendo ou não, os benefícios dele é ótimo. Não tenho que reclamar nada da empresa, mas se fosse 100% home, eu acho que seria mais que perfeito. Mas eu estava pensando nesse dia, me deu até crise de choro. Mas não uma crise de choro ruim, mas emocionante, porque eu estava lembrando do Mateu pequenininho, e aí eu comecei a ver como a maternidade não é fácil. A maternidade nunca foi fácil. Eu lembro, eu moro longe dos meus pais, né? Mas na época a gente tinha carro, então quando eu queria ir lá, eu ia, né? E aí, infelizmente, eu fui roubada, roubaram o carro, né? E a gente tá sem carro já há mais de um ano, né? E aí eu fico pensando, mas como é difícil a gente não ter rede de apoio por perto. Ao mesmo tempo, você não querer que as pessoas se intrometam na sua criação, né? Não é tipo esporro nem nada, é mais tipo um desabafo. Porque assim, aconteceu algumas coisas na minha vida que eu acabei repensando, né? E não é ingratidão, mas assim,
Às vezes as pessoas confundem quando você pede uma ajuda para rede de apoio e a pessoa te dá, acha que você está dando liberdade para se intrometer na sua vida, né? Querendo ou não, na sua criação. E isso é muito ruim. Eu sempre tento me ponderar em tudo. O Matheus, ele é muito educado, eu não tenho que reclamar do meu filho, gente. Ele é um menino educado. Quando eu e o Anderson fala com ele, a gente conversa, a gente expõe, a gente tenta conversar. Não vou falar que foi fácil, porque às vezes a gente precisou ser um pouco mais firme, mais rude, para ele entender que aquilo não era o certo. Então, as pessoas que vêm de fora acham que ou a gente está sendo muito bruto, muito grosseiro, mas não sabe a nossa caminhada do dia a dia para moldar aquele caráter, aquela educação que a gente tenta dar para os nossos filhos, né? E aí vem com pensamentos ou até com conversas intrusas, né? Com conversas que te deixam para baixo, que fazem você pensar se você está sendo uma boa mãe ou não, falando coisas que eu acho que te deixa. Eu fiquei muito mal, porque eu ouvi falar que eu não estava dando comida, que eu não tava, a alimentação do meu filho era irregular. Só que aí você para e pensa e fala assim, cara, é, será que é isso mesmo que está acontecendo? E aí o meu marido, ele é um amor de pessoa, ele conversou comigo, ele falou assim, quem convive aqui dentro de casa é eu, você e o Matheus. O Matheus, ele não fica doente, ele não é de ficar muito doente. Quando ele fica doente, são aquelas coisas normais de criança que vai para a escolinha, né, por causa da imunidade. E, essas pessoas que vêm de fora, elas não entendem essa realidade, né? Parece que não entende, mas já foram mães. E eu acho que esqueceram quando seus filhos ficaram doentes. Só que assim, eu fico pensando também que a gente não pode ficar comparando crianças, porque cada criança tem é diferente. Então, tipo assim, a minha não vai muito pro hospital. Eu acho que pro hospital ela foi esse ano 3 vezes, no máximo. A gente já tá praticamente no meio do ano. Só que eu tenho amigas mães que falam que os seus filhos, tipo, tá indo pro hospital 2, 3 vezes ao mês. E aí, imagina se eu parar e falar assim, caraca, eu acho que você não tá sendo uma boa mãe e seu filho tá indo muito pro hospital. O que que eu tenho a ver? Eu tenho que me colocar no lugar dela e falar, cara, você precisa de ajuda? Não, tipo, ficar falando ou martelando, falando que você não é uma boa mãe, em outras palavras. Eu acho que isso não é legal, não é o ideal. Então, é só uma reflexão que, tipo assim, pare e não julgue, né? É, às vezes a realidade daquela mãe não é a mesma que a sua. A realidade que você teve não é a mesma que eu tenho hoje. O ensinamento que você deu para o seu filho antes não é o mesmo que eu vou dar para o meu. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Imagine se todo mundo fosse igual, como ia ser. Ô, coisa ruim. Nada ia ser legal, tudo monótono. Meu, mentes criativas são pessoas opostas, pessoas diferentes. E é a vida. Eu acho que tem gente que gosta, que vive para isso, né? Para criticar. Pode ser que não falou por mal, tem coração bom, mas para e pensa antes de falar. Porque tem palavras que machucam. E você nunca vai entender isso, né? Não adianta você falar assim para mim, eu fui mãe. Eu sei que você foi mãe. Só que é a mesma coisa se eu parar e falar assim, eu não concordo com muita coisa que você faz. Só que o que que eu tenho a ver com isso? Você não tá aí, você tá viva, já viveu bastante, e não tá aí, não tá bem? Então é porque deu certo o jeito que você conviveu, como você criou e tudo mais. Então pode ter certeza que o jeito que eu tô criando o meu filho vai ser o certo também. Sabe por quê? Porque ele tá bem, ele é saudável. Toda vez que eu levo ele para pro pronto-socorro, porque ou ele tem uma febre, ou é porque ele é alérgico, todas as médicas falam assim, mãe, o seu filho é, tipo, é um tourinho, ele é saudável.
E isso me enche de orgulho. Por quê? Porque eu sei que eu estou criando ele muito bem. E eu acho que as pessoas não entendem quando vê por fora. E infelizmente é chato, porque você nunca quer ouvir isso, né? E uma coisa que também meu marido falou: críticas sempre vão vir, né? E eu falei pra ele, porque eu gosto de gravar vídeo conversando ou zoando. Vamos supor, vou dar um exemplo. Sempre quando a gente vai pro hospital levar o Mateu, tipo assim, a gente vai normalmente sempre na hora da madrugada, mas não porque é intuitivo, mas é porque acontece naquele horário, né? E aí a gente foi e o Anderson ele sempre fica cansado e aí ele às vezes dorme. Então eu gravo vídeos porque eu acho divertido, eu acho engraçado, porque não é uma coisa muito séria, só que eu tô indo lá para preservar isso, para aquilo não evoluir para uma coisa mais grave, né? E as pessoas julgam às vezes por eu estar brincando ou eu estar zoando a situação. Mas eu não estou zoando a situação que o meu filho está aí, sim, a situação que eu e meu marido se encontram. Porque eu acho que isso é legal porque eu e ele tem uma parceria e eu acho que isso envolve a maternidade. Ele é muito meu parceiro, né? E, meu, a gente nunca brigou para levar o meu filho para o hospital. A gente sempre se zoa. E eu acho que isso é muito leve. Por quê? Porque a gente fala que o nosso date noturno, né, é no hospital. Porque sempre é assim, a gente vai pro hospital, na maioria das vezes, de madrugada. Ou tipo à noite, é umas 9, 10 horas da noite a gente tá indo. E a gente se zoa muito, cara. Mas assim, e aí as coisas ficam mais leves. Então, é, eu agradeço muito a Deus por ter ele. Porque ele foi o meu suporte. No começo, é que muita gente fala, e eu acho que isso é até legal levar em pauta, né? Mas eu acho que eu faria isso em um outro vídeo. É, ele é o meu suporte, eu acho que ele foi tudo para mim nessas horas. E eu acho legal a gente sempre ter essas pessoas para nos incentivar e colocar para cima e falar: meu, você é uma ótima mãe, porque ele tá lá com você 24 horas por dia. Ele trabalha, você trabalha, só que é ele que está convivendo com você lá, é ele que te ajuda. Eu falo, né, o seu marido, o seu parceiro que está ali dentro com você. E aí, ele é a pessoa que pode te motivar, entendeu? Eu acho isso uma coisa tão legal e, tipo, radiante, porque eu sempre pedi para Deus uma única pessoa para minha vida. E que foi que aconteceu? Eu pedi para Deus que se um dia eu fosse casar ou namorar, ia ser com uma pessoa só, que eu ia levar para meus pais conhecer, e ia ser a pessoa que eu ia casar e namorar. E ia ter filhos. E por incrível que pareça, é o que aconteceu. Eu nunca levei ninguém, né, para os meus pais conhecerem. É, ele foi o meu primeiro namorado. Eu tinha, deixa eu ver, 25 era 26 anos. Eu acho que era 25. Foi meu primeiro namorado, com 25 anos. Depois de 2 anos e meio, a gente casou. Então, eu fui ter meu filho quando a gente tinha 4 anos ao todo que a gente se conheceu, né? E eu fico pensando como é bom a gente escolher aquela pessoa certa para estar do seu lado, né? E eu acho isso muito legal. Então, esse vídeo é mais para mostrar e para vocês, pessoas, vou chamar de haters, que não entendem o lado da mãe, não julgar, e sim tentar entender. Você que não é mãe ainda, ou que você que não é pai, que você nunca viu de perto como é uma maternidade mesmo, não julgue, só tenta entender. E caso você não entenda, fique quieto e só pergunta: você precisa de alguma coisa? Você precisa de uma ajuda? Você não precisa sentir, mas eu acho que o fato de você ter a empatia com o outro já ajuda demais. Às vezes você só ouvir o que essa pessoa tem para dizer
de ajuda. É aquela pessoa que sente segurança em conversar com você, entendeu? Então, assim, julgar, tenta deixar lá embaixo no pedestal, lá, tipo, no chão, tenta pisar em cima e não demonstrar esse tipo de insegurança para a pessoa que tá precisando de ajuda. É, é bom quando você tem alguém assim, que não te julga e te incentiva. É, às vezes a gente não a gente só quer ouvir uma palavra amiga. Não estou querendo dizer que eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Vou dar um exemplo assim, né? Eu quero ouvir que eu que estou certa. Não. Só que o fato de você falar com a pessoa de uma outra maneira já ajuda muito. Às vezes eu posso não estar certa. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa que você entenda que a gente está numa situação delicada. Às vezes eu fui grossa com alguém por ter falado que eu não sou uma boa mãe. Mas olha o que essa pessoa veio falar para mim. Essa pessoa está comigo 24 horas por dia para falar isso? Não. Ela vê meu filho um dia ou outro, ou tipo, quando ela fala comigo, eu falo, ele não tá bem. Aí, por essas informações, ela tira a conclusão errada, falando que eu não sou uma boa mãe. Eu posso ter sido ignorante, mas por que eu fui assim? Entendeu? Será que você ocasionou tudo isso? Entende? Eu acho legal quando a gente para e pensa. É difícil às vezes, cara, muito difícil você parar e pensar. Quando eu tô num nível muito grande de nervoso, eu falo coisas e me arrependo depois. Eu sou mulher suficiente para falar isso. Não é fácil, só que eu tô tentando mudar e mesmo assim eu deixo meu orgulho de lado e falo assim, meu, eu errei. Infelizmente eu errei. Às vezes eu fico naquela, meu, não vou pedir desculpa de jeito nenhum. Só que aí eu fico conversando comigo e com as minhas vozes. Meu, você errou, cara. Vamos lá. Joga isso pra frente e vira que segue. E eu acho que essas pessoas, elas precisam ter esse mesmo discernimento quando o assunto é maternidade. E criação, educação dos filhos dos outros. Não se envolva se eu não te pedir opinião. Me ouça caso eu peça que você me ouça. Só isso. Às vezes a gente só precisa de um ombro amigo, de uma conversa sincera, mas não de um esporro. Saiba usar as palavras com sabedoria. Às vezes é só isso que a gente precisa. Entendeu? E é isso, gente. Na próxima, eu tenho outro assunto muito legal pra gente conversar. O quê? Maternidade, claro, porque eu tô muito sensível com esse assunto. Mas não é uma coisa boa, né? Claro. E eu acho legal a gente conversar e eu conversar com outras mamães, que eu acho que sentiria isso também. Vocês vão ver. Até a próxima.